Daniel capítulo 9, a partir do versículo de número 24. O livro do profeta Daniel é um dos livros mais curiosos da Bíblia, né? Porque ele anuncia muitas coisas do porvir, do futuro. Aliás, é praxe dizer que ninguém entenderia o Apocalipse sem entender Daniel, e ninguém entenderia Daniel sem o Apocalipse, né? São dois livros que mantêm-se numa relação, tanto de convergência para assuntos comuns, inclusive com símbolos comuns, e que se complementam no apontar dos eventos das últimas coisas. Daniel, ele foi levado para a Babilônia quando criança, era de família nobre entre os hebreus, e lá na Babilônia ele, exatamente por sua origem, foi colocado para estudar dentro daquilo que eles ensinavam lá, para servir no palácio real com seus conhecimentos. E ele ocupou vários cargos, digamos assim, públicos, tanto no governo da Babilônia, como no governo da Pérsia, que depois venceu a Babilônia. Então, ele viveu no tempo de dominação babilônica e no tempo de dominação persa. Agora, o que é curioso? É que ele, nas suas profecias, eu não vou entrar nelas aqui, ele vai falar dos impérios mundiais. Então, ele fala que o primeiro desses impérios foi a Babilônia, para onde ele foi levado cativo. O segundo seria o império persa, medo-persa, né, que venceu a Babilônia. Ele prenuncia antes que aconteça que o império medo-persa vai dominar a Babilônia, vai vencer a Babilônia. E talvez alguém poderia dizer, isso aí ele deve ter escrito depois, porque ele viveu o tempo em que os persas venceram a Babilônia. Inclusive serviu aos persas. No texto do relato do livro dele, ele fala antes que venha a dominação persa, que a dominação persa vai vir, que os persas vão vencer a Babilônia. Mas alguém, como ele viveu durante esse tempo, poderia dizer, né, numa suspeita maliciosa, ele viveu durante os acontecimentos, ele ajeitou para dizer que disse antes. Mas ele anuncia que os persas iriam sucumbir aos gregos. Anuncia com detalhes. Ele chega, por exemplo, a dizer que um grande general vai vencer os persas, que foi Alexandre o Grande, e que na morte desse grande líder assumiriam 4 generais, 4 outros líderes, exatamente como aconteceu. Alexandre não deixou sucessor familiar, o filho lá que ele tinha mataram, e são os seus generais que vão assumir, os quatro generais que vão assumir o Império Greco-Macedônio, vão dividir uma parte para cada um, né, e vão dar continuidade. E ele anuncia a chegada do Império Romano, que vai derrotar o Império Grego. Interessante que ele não viveu o tempo de Alexandre o Grande, né? Foi o líder do Império Macedônio que venceu a Pérsia. Aí ninguém pode dizer que ele vivenciou e depois escreveu lá maliciosamente dizendo o que disse antes, porque ele não vivenciou. Mas quando Alexandre estava nas suas conquistas, ele passou por Jerusalém. E em Jerusalém, um sacerdote chegou a ele e mostrou o livro do profeta Daniel. E ele reconheceu-se na profecia, como sendo aquele de quem falava Daniel. E quem disse isso foi Flávio José, do qual a gente ouviu falar hoje. Flávio José é que diz isso. Que ele, quando chegou lá em Jerusalém, um sacerdote mostrou que havia uma profecia sobre ele, que ia vencer o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônio, e ele se reconheceu na profecia. E ele fala também em Daniel do Império Romano. E a ideia presente tanto em Daniel como no Apocalipse é que o Império Romano vai sucumbir e depois reaparecer sobre outra forma, né? E a forma como nós imaginamos ele agora é exatamente, por exemplo, essa forma mais comercial, como a da União Europeia, né? A União Europeia ela ocupa o espaço físico que era anteriormente o centro, o coração, né, do Império Romano. Então ele fala que vai se levantar e que é desse cenário que vai surgir o que a gente chama de anticristo. Então, por mais que a gente assim veja os islâmicos como um perigo,
muçulmanos como um perigo. De acordo com a Bíblia, o perigo vai vir mais feroz é do nosso lado, é do lado ocidental, né? Dessa reestruturação de uma situação geográfica de unidade semelhante àquela que havia no Império Romano, que vai surgir a figura do anticristo. Sendo que esse novo, digamos assim, Império Romano, que aparece no fim dos tempos, de acordo com a Bíblia, ele vai ser, como eu disse, de bases mais econômicas. Por exemplo, antes da gente voltar lá para Daniel, depois eu volto para Daniel, lá em Apocalipse a Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo de número 13, quando vai falar da besta, né, da figura exatamente do anticristo, que seria o líder desse novo Império Romano. Diz assim, a partir do versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Note, ele vai estabelecer algum tipo de código pelo qual as pessoas serão autorizadas a comprar e vender. De outro modo, não poderão comprar e vender. Então ele vai criar um sistema internacional, econômico, que já existe, de certa forma, pelos nossos cartões de crédito, né? Mas no caso aqui seria alguma coisa que pudesse ser gravada, ainda que não visível, né? Mas na testa, na mão, uma identificação ainda maior do que a dos relógios que estão fazendo hoje, aí, que já estão servindo de cartão de crédito. Mas note que o que a Bíblia fala desse líder é que ele vai liderar dentro de um espaço, né, de várias nações, mas que tem uma integração econômica, comercial. Quem vai dar o poder a esse líder mundial, de acordo com a Bíblia, será uma confederação de 10 nações. Então, dentre as nações que fazem parte hoje do mundo ocidental europeu, né, 10 dessas nações vão, por unanimidade, entregar o poder a esse líder mundial. Diz assim em Apocalipse 17, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta, que seria o anticristo. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, né? Então, vai haver inicialmente uma confederação de nações, mas que vai se fortalecer no governo mundial. E a gente tem ouvido falar, de vez em quando, assim, algum ruído nesse sentido de que é preciso um governante mundial, um líder mundial, que é para resolver os problemas do mundo, como se o grande problema do mundo, da desunião, das guerras, fosse a soberania das nações, e é preciso formar uma unidade em bloco e tal. Eu acredito até que o terrorismo contribui para isso, né? Porque um governo mundial, por exemplo, ele iria poder reivindicar muita autoridade para combater o terrorismo e tornar-se cada vez mais poderoso, né? Isso é para combater o terrorismo, como o terrorismo é internacional, desvinculado muitas vezes de uma nacionalidade, torna-se um perigo comum que pode, digamos assim, ser um pretexto para unir nações, unificar uma reação, né? Que seria exatamente esse governo profetizado pela Bíblia Sagrada. Uma coisa curiosa é que eu vi hoje a guia falando, né? No momento ela falou de que uma ala do judaísmo tem a expectativa de um Messias, que ainda não veio, mas virá, né? Então, uma figura pessoal. E do outro lado ela falou da visão cabalística, né? Na interpretação que ela quis dar. Segundo a qual não existe um Messias pessoal. O Messias é uma expressão para designar uma comunidade que se une, se organiza para melhorar a sociedade, para resolver os seus próprios problemas, não esperar um socorro vindo de cima, mas cada um sendo capaz de contribuir para poder melhorar o mundo. É interessante que o anticristo descrito na Bíblia atende essas duas coisas. É muito provável que judeus com essa expectativa terminem se confundindo quando o anticristo vier, pensando que ele é o Cristo. Tanto ele é uma figura pessoal, né? E aí para esses que esperam uma figura pessoal, ele atenderia, que vai trazer inicialmente ordem, vai trazer paz, vai ser até amigo dos judeus, como nós vamos ver na profecia de Daniel daqui a pouco, no começo. E ao mesmo tempo,
a Bíblia fala desse homem como sendo alguém que não quer saber de um Deus transcendente. Ele tem uma ideia de divinização da humanidade. Eu entendo quando a Bíblia fala dele como uma figura que se coloca divinizando-se, que ele não vai querer divinizar a si mesmo, como, por exemplo, o imperador romano fazia naquele tempo pagão. Ele vai querer divinizar a humanidade e personificá-la. Como o Hitler, por exemplo, personificava o povo alemão. Ele dizia que ele era o espírito alemão materializado, né? Que ele era aquele que encarnava a nação alemã. Então eu acredito que o anticristo ele vai dar muita ênfase à humanidade, à capacidade da humanidade. Não precisamos de Deus, de uma transcendência, nós mesmos resolvemos nosso problema. E ele é a figura representativa, digamos assim, dessa humanidade autossuficiente. Então, tanto ele é pessoal, como ele representa uma humanidade que quer resolver os seus problemas sem apelo à transcendência ou a Deus. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 13, 18, conforme eu já havia dito: aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ora, a Bíblia não diria isso, quem tem sabedoria calcule, se não tivesse algum instrumento para poder desentravar o sentido desse número. Como eu disse, 6 é o número do homem. O homem foi criado ao 6º dia. 3 é o número de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você colocar aí 666, você tem o quê? O número de homem em 3, né? O número 6 repetido 3 vezes. O homem tentando ser Deus. Quando a Bíblia fala do anticristo, fala tanto que ele se levanta contra qualquer ideia de um Deus transcendente, como fala que ele se apresenta como Deus. Está lá na carta, por exemplo, aos Tessalonicenses. Diz assim a carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4. Ó, o qual, falando do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Ele não quer, por exemplo, apelo à transcendência. Ele se opõe a tudo que se chama Deus ou que se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ele vai ter querer agir como se ele fosse Deus, como se a humanidade fosse divina, como se a humanidade pudesse resolver seus próprios problemas e ele ser um representante da humanidade. Mas ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora na transcendência. Ele quer apenas que o homem se assuma como Deus, né? Então a gente vê que tudo isso aí é, de certa maneira, uma preparação mental para as pessoas receberem essa figura chamada de anticristo. Lá no livro do profeta Daniel, então, vamos lá para a profecia, capítulo 9, diz assim a Bíblia, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Quando ele fala aqui 70 semanas, no original hebraico está 70 setes. Não diz se é de dias ou de anos. Semanas para os judeus, principalmente na Bíblia, pode ser de anos ou de dias. Jacó, por exemplo, trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Aí Labão o enganou e deu a irmã dela. E ele trabalhou mais 7 para poder casar com Raquel. Era uma semana de anos. A Bíblia diz que a cada 7 anos, um ano era para a terra descansar sem o povo de Israel plantar, para ela poder ganhar de novo a sua fertilidade. Então eles tinham também os anos sabáticos, eles tinham semanas de ano. Aqui fala, no original, 70 setes. Aqui a nossa diz 70 semanas, está certo, entendemos semana de anos. Os rabinos mais antigos todos entendiam que isso aqui era semana de anos. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí ele diz que essas 70 semanas estão determinadas para fazer cessar o pecado em Israel, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. E aí supõe-se que o templo de Salomão esteja reconstruído. Aí diz assim no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando é que essa saída da ordem veio? Ciro já permitiu ao povo judeu voltar. Quando ele, liderando a Pérsia, venceu a Babilônia, ele já permitiu, foi muito condescendente com os judeus, permitiu que eles voltassem para reconstruir sua cidade.
mas foi, foi um rei posterior que estabeleceu de forma formal, né, um édito, uma ordem específica para o povo voltar e reconstruir. Então isso foi um pouco mais na frente do que Ciro. Mas aí ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, ou seja, até Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Note, ele fala 7 semanas e 62. 7 com 62 dá o quê? 69, né? Mas ele divide 7 e 62 porque cada grupo dessa aí, cada parte tem um sentido. Essas 7 primeiras semanas foi as semanas de anos para eles conseguirem reconstruir a cidade depois da ordem que foi dada para eles voltarem a reconstruírem. São os 7 anos para reconstruir a cidade, o templo, tudo. Aí depois, mais 62, que dá 69. Aí ele diz que quando houver essas 7 mais as 62, chegamos no Messias. Em que momento dá o cálculo de anos? Se você está 69 semanas daquela ordem que foi dada para o povo reconstruir para frente. Onde é que chega o dia dessa 69ª semana? Chega quando Jesus estava entrando em Jerusalém montado no jumentinho. E o povo dizia Hosana, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Naquele dia Jesus disse, Israel, se tu conhecesse o dia da tua visitação, se soubesse que dia é hoje, né? Aquele dia era o dia em que completava a 69ª semana. Aí fica faltando uma semana de anos, 7 anos. Mas a Bíblia vai mostrar que entre a 69ª e a 70ª, a última semana de 7 anos, vai haver um intervalo. Porque ela vai falar de acontecimentos que se darão depois da 69ª e que não estão dentro da 70ª. Olha o que ela vai dizer. E depois das 62 semanas, obviamente 62 com as 7, né? Porque ele diz 7 e depois 62. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. O Messias não vai ser morto dentro da última semana, mas vai ser morto depois das 69 semanas. Então tem um intervalo aí no meio. Então depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ou seja, ele vai morrer, mas não em proveito próprio, em nosso proveito, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nós, o povo do príncipe que há de vir. Que príncipe que há de vir é esse? É o anticristo. E qual foi o povo que destruiu a cidade e o santuário? Os romanos. E quando eu digo aqui os romanos, não são só os romanos da Itália, o Império Romano, que envolvia toda aquela área geográfica ali, que atingia grande parte da Europa, né? Então ele diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Note, quando eu leio lá no Evangelho, Jesus dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra, né, que não fosse derrubado do templo, e não ficou não. Ali foi antes da destruição de Jerusalém, no ano 70. Jesus está anunciando e aconteceu. Mas Daniel é muito antes de Jesus. Inclusive Jesus cita Daniel no sermão profético de Mateus 24. Jesus vai falar do futuro, ele diz, quando houver a abominação da desolação, que é quando o anticristo entrar dentro do templo lá judaico, se colocando como se fosse Deus, ele diz, quando houver a abominação da desolação, conforme disse o profeta Daniel. Então Jesus convalida o profeta Daniel. Mas Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabe por que não ficou pedra sobre pedra? O muro das lamentações ficava ao redor, não fazia parte do templo não. Do templo não ficou pedra sobre pedra. Porque o templo por dentro ele era de ouro. Todo de ouro, revestido de ouro. Então o que é que acontece? Quando os romanos entraram ali, eles tocaram fogo em tudo. O fogo entrou dentro do templo e derreteu o ouro. Então, quando aquilo derreteu, as pedras ficaram presas umas nas outras por causa do ouro. Então as pessoas foram lá para poder arrancar o ouro que eles foram arrancar e sair quebrando as pedras todas. Então não ficou pedra sobre pedra, do jeito que Jesus disse. Mas aqui é Daniel muito antes de Cristo nascer, dizendo, ó, o povo do príncipe que há de vir, do anticristo, o povo desse príncipe que ainda vai vir, esse povo vai destruir a cidade de Jerusalém e o santuário. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Então nós temos aqui acontecimentos que não estão nas primeiras 69 semanas, nem na última, estão no intervalo. Esse intervalo é a constituição da igreja. No ano 70, quando Jerusalém é atacada e tal, aquilo ali é o marco de que Deus
provisoriamente colocou o povo de Israel de lado. Por isso o dispersou. Porque agora ele veio constituir um novo povo, que é a igreja. Um povo dentre os gentios. Então essa é a era da igreja, a dispensação da graça, é o momento para a igreja pregar o evangelho da graça a todos os povos, mas ainda tem a 70ª semana para Israel, porque nós lemos que as 70 semanas, segundo Daniel, foram decretadas para resolver o problema de trazer a nação de Israel de volta para Deus. Daniel diz que é para isso, é para espiar a iniquidade, ungir o Santo dos Santos, que era o lugar de culto dele, trazer o povo de volta para Deus, o povo de Israel. Então, nesse intervalo, nós temos agora a igreja, a época da igreja. Por isso, quando Israel volta a se reunir aqui, nós temos razões para acreditar que está próximo o momento de a igreja subir e Deus voltar os olhos para Israel. Porque, note, quando Jesus morreu e ressuscitou, logo depois a igreja foi constituída. Mas o marco de que Israel já não era mais a atenção dos olhos de Deus esperou um tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Só viu acontecer no ano 70. Então, da mesma forma, o povo voltar agora é uma coisa que tem a ver com o futuro, mas ainda não chegou, mas já é um marco para chegar lá. Né? Então, isso nos dá razões para acreditar que Jesus está às portas. Uma das doutrinas que nós cremos é a doutrina da iminência do arrebatamento. Ou seja, a qualquer momento Jesus pode vir me buscar. Né? Por isso que nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, por esse negócio do anticristo, eu não poderia dizer Jesus vai vir agora a qualquer momento, porque teria que aparecer o anticristo, teria que haver todos esses acontecimentos, então eu não viveria na iminência, né? Eu teria que esperar que isso acontecesse para eu dizer, não, Jesus está próximo. Mas os cristãos, desde o começo, que gritam Maranata, vem Senhor Jesus, né? Vem e tal. Essa expressão Maranata fazia parte da liturgia do culto antigo, as pessoas diziam isso como se Jesus pudesse vir a qualquer momento. Eu já vi alguém dizer o seguinte, pastor, eu vou lhe dar uma prova de que a vinda de Jesus não é iminente. Você não diz que quando o anticristo aparecer, ele vai fazer um pacto com Israel e vai voltar os sacrifícios no templo e depois ele vai cortar os sacrifícios de novo no templo e tal. Você não diz isso? Então, se o templo de Salomão não está reconstruído, Jesus não pode voltar agora. Por quê? Porque se ele voltasse agora, começaria a grande tribulação. Como é que o anticristo faria um pacto com Israel e teria a ver com o templo se não tem templo? Mas veja bem, como é interessante. Quando a nação de Israel teve a destruição do primeiro templo de Salomão, na época dos babilônios, e quando Ciro permitiu que eles voltassem, e depois o outro rei que veio disse que eles tinham autorização para reconstruir o templo, sabe qual foi a primeira coisa do templo que eles reconstruíram? O altar. E começaram a fazer sacrifício. Depois o resto do templo é que foi feito. Quer dizer, nada impede que a igreja seja arrebatada e imediatamente se coloca um altar lá, pronto, já tem um templo, começa o sacrifício, o resto do templo vai sendo feito. Né? Nada impede que é iminente, pode ser a qualquer momento, aí a igreja pode ser levada para o céu e amanhã alguém colocar um altar ali e pronto, e começou o templo. O resto só falta completar, mas tendo o altar começa o sacrifício. Quando Esdras e Neemias voltaram, eles não foram fazer o templo todinho para começar o sacrifício. Eles fizeram logo o altar, começou o sacrifício. Já tinha templo ali, o resto foi sendo construído, paulatinamente. Né? Mas vamos lá. Então, nós estamos no intervalo. Quando a igreja for arrebatada, vem o último período para Deus trazer de volta Israel, que é a grande tribulação. O versículo 27. Agora é a última semana. Ó. E ele, o anticristo, esse príncipe que há de vir, o povo que há de vir, que vai destruir a cidade, ele firmará aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Esses muitos aqui são a nação de Israel. Ele vai, no início, ser um amigo de Israel. E é interessante que ele vai firmar uma aliança com Israel. Nós estamos na época da diplomacia, né, dos acordos e tal. Esse homem vai unir o mundo economicamente, vai fortalecer o mundo economicamente, então vai ganhar a simpatia de todo mundo. Né? A Bíblia diz que essa besta que vem, a primeira, ela sobe das águas. Águas na Bíblia é símbolo de agitação, por causa das ondas. Né? A outra que vem depois, que é uma apoiadora da primeira, a Bíblia diz que ela sobe da terra, ou seja, da coisa estável. Essa primeira besta ela vai estabilizar as coisas economicamente e tal, e vai ganhar a simpatia do mundo, e depois vai fazer um acordo diplomático com Israel de paz. Parecerá um protetor, essa figura de Israel.
por 7 anos, mas na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, né? É interessante que aqui fala semana, mas lá no Apocalipse fala 3 anos e meio mesmo. Diz que são 42 meses, diz o número de dias, que é isso aqui. Quando você faz a transposição, você vê que são 3 anos e meio. E logo seria a metade da semana, 3 anos e meio. Fala em meses e em dias. Aí fala lá que são 7 anos e que fala que são 3 anos e meio. Então ele firmará com muitos por 1 semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Nós vimos hoje a guia falando que já tem planos aí para a reconstrução do templo de Salomão, já tem utensílios prontos. O Saqueiro até havia me dito, pastor Glauco, se eu for, eu vou lhe mostrar lá uma parte que tem subterrânea, que eles já estão com os utensílios do templo, construindo, se preparando para isso daí. Aí é que diz, ó, e na metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. Aí ele está falando de todas as coisas ruins que virão pelo anticristo e que sobrevirão a ele no final, quando Jesus vier em glória para salvar Israel e estabelecer o seu reino. Veja como a Bíblia tem uma linguagem atual. Nós vemos hoje o mundo todo girar em torno de Jerusalém, né? Os grandes problemas do mundo estão aqui no Oriente Médio. Aqui é o barril de pólvora, né? Dos problemas, digamos assim, de relacionamento. É daqui que vem situações e circunstâncias que chegam ao mundo inteiro, particularmente em relação a Israel. E eu setorizo Jerusalém, por quê? Porque a ONU diz que Jerusalém é do mundo. O Vaticano também diz que é do mundo. Os palestinos dizem que é dele e o povo de Israel diz que pertence a Israel, que é a capital, né, da nação. Então, aí tem uma série de disputas. Aqui é que o negócio tá centralizado. Jerusalém é o centro do mundo, pessoal. Se você prestar atenção, Jerusalém não, Israel. Se você prestar atenção, Israel, ou Jerusalém, pela geografia, né, Jerusalém porque é o centro, a capital de Israel, mas se você olhar, é o centro por quê? Porque é como se fosse a juntura, que vai juntar a Ásia com a África, né, com o restante do Oriente Médio e a Europa. É como se fosse a junta, por onde tudo passa. E a Bíblia diz lá no livro do profeta Ezequiel exatamente isso. Olha o que é que diz Ezequiel 5:5. Diz assim a Bíblia: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações. Ele fala como se ela estivesse no meio, fosse o centro do mundo, e das terras que estão ao redor dela. Agora veja o que está acontecendo hoje no mundo, que foi também profetizado em relação a Jerusalém. Veja o que é que diz Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias 12 é uma profecia para o porvir. Diz assim no versículo 3, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Naquele tempo, Jerusalém não era uma pedra pesada para todos os povos, é agora. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Então nós estamos aqui no centro também dos conflitos mundiais. Mas o que é importante a gente salientar é a fidelidade, né? É a fidelidade da palavra de Deus. Outra coisa que eu queria acrescentar, que eu já vou romper aqui o meu cenário profético, mas para poder não deixar nenhuma dúvida sobre o que a gente ouve, para ter uma contra-resposta. Eu vi a nossa guia falando lá, né, que os judeus, de fato isso é verdade, eles não acreditam que o Messias seja o Filho de Deus, encarnado, consubstancial ao Pai, porque eles veem isso daí como se fossem 2 deuses. Não conseguem conceber o mistério da Trindade. Então ela diz, lá no Decálogo diz, não terás outros deuses ao meu lado. Lá naquela outra parte diz, porque o Senhor Deus é o único Senhor. Aí ela está vendo? Não pode ter 2. Mas nós nunca dissemos, nunca afirmamos que haja mais de um Deus. Deus é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério que Deus seja um em três pessoas, né?
Mas se Deus fosse algo que coubesse na nossa mente, ele seria menor que nós ou no mínimo igual a nós. Ele tem que ser mais do que nós. Uma vez uma pessoa me disse, você crê que Deus é impessoal? Eu digo, não, eu creio que ele é mais do que pessoal, é tripessoal. Ou seja, ele não é menos do que uma pessoa, ele é mais do que uma, eles são três, e é um só Deus. Essa palavra que diz, o Senhor nosso Deus é o único, é um só, que ela citou, a palavra hebraica lá que aparece para um, é a palavra que quer dizer unidade composta. Existe uma palavra para unidade simples da Bíblia, uma unidade indivisível. Existe uma palavra para unidade que é composta. Por exemplo, um cacho de uvas é uma unidade composta, que é um cacho com muitas uvas. Aí é a palavra de unidade composta. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne. É a palavra que é a unidade composta. Tem a outra que é a unidade simples. A que é usada lá para um só Senhor é a unidade composta. A palavra lá de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? É a palavra Elohim. Elohim é plural. Se eu fosse ler literalmente o que está em Gênesis 1, sabe como é que era? No princípio criou o verbo no singular, deuses o céu e a terra. Seria até errado gramaticalmente. Não diz no princípio Deus no singular criou. Nem diz no princípio deuses criaram. Diz no princípio criou deuses os céus e a terra. Ou seja, o verbo está no singular para indicar que Deus é um, né? E a palavra referida a Deus está no plural para indicar que Deus é triuno. Agora, sabe como é que os judeus respondem a isso normalmente? Que é a mesma coisa do testemunho de Jeová. Eles dizem nesse plural aí é um plural majestático. Como, por exemplo, a pessoa às vezes se refere a Deus e diz vós, Senhor. Né? Vós, como um plural indicando majestade, respeito. Então lá quando fala deuses, é que quer dizer que Deus é muito grande, não que Deus se confunde com três pessoas. Mas não é verdade isso. Quer ver? Veja só. Como é que vai dizer agora em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E agora? Agora não é deuses no plural, não. Agora é o verbo. Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Olha o que é que o diabo diz para Eva na hora da tentação. Gênesis capítulo de número 3, diz assim, a serpente. Deixa eu ver aqui. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus aqui é Elohim, é deuses. Então o diabo está dizendo para Adão e Eva, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como deuses. Aí ele usa essa palavra, do plural. Aí veja, depois que Adão e Eva caem, o que é que Deus diz? Logo depois que eles transgridem. Vamos ver aqui. Versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ó, Deus falando, eis que o homem é como um de nós. Deus se apresenta como nós. Né? Então, a Bíblia claramente defende a Trindade. São três pessoas, mas um só Deus. Como um casal é visto como uma unidade, uma só carne, mas tem dois, homem e mulher. Como a igreja é vista como o corpo de Cristo, uma unidade, mas tem vários membros. Né? Como o nosso corpo tem cabeça, tronco e membro, é um só corpo. Como a gente tem alma e corpo, mas é uma só pessoa. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então isso não prejudica a nossa crença na unicidade de Deus. Eu, assim, acho interessantíssima a explicação de Tomás de Aquino sobre a Trindade, quando ele diz da seguinte forma. Ele diz, eu até preguei sobre isso numa das mensagens que dei. Ele diz, quando Deus pensa acerca de si mesmo, ele se duplica. Se eu pensar quem eu sou, Glauco, a representação mental que eu vou fazer de mim mesmo é a representação mental do que eu sou em determinado momento. Pode ser até do que eu sou agora. Mas amanhã eu posso estar diferente, eu estou submetido a
mudança de concepções e tal. Então, como eu sou um ser temporal, mutável, né? Eu nunca posso trazer à mente tudo quanto eu sou. Mas como Deus é atemporal, nunca vai deixar de ser quem Ele é. Ele é o eterno eu sou, Ele não é o fui, não eu serei, mas é o eterno eu sou aquele que é, Ele disse lá para Moisés. Como Ele está fora do tempo e nunca muda, então a maneira como Ele se representa na sua mente é Ele de novo, é o verbo. O verbo para os antigos, o logos, confunde-se também com o pensamento, que os patrísticos chamavam de verbo interior. Logos é uma palavra, inclusive, que a gente pode traduzir tanto por verbo, palavra, como a gente pode traduzir por razão. Tanto que lógica, tem a ver com raciocínio. Então, quando Deus se pensa, Ele se duplica. Mas o que é que faz a gente não esquecer das coisas? É o interesse, Se eu, por exemplo, pegar uma coisa que não é do meu interesse, colocar aqui e começar a conversar, eu me esqueço, porque ela não é do meu interesse. Mas o meu interesse é que cativa a minha memória, é que segura a informação. É como que faz com que aquilo ali sempre esteja comigo. Não, eu me lembro que está aqui, porque isso é do meu interesse. Nossa memória é seletiva. Por que algumas coisas a gente esquece e outras não? Normalmente, se não tiver uma enfermidade no meio para explicar, as coisas que a gente se lembra é as coisas que a gente fez com interesse. Até um óculos. Se eu, por exemplo, colocar esse óculos olhando para ele aqui com bastante atenção, preocupado, eu me lembro que está aqui. Mas se esse óculos aqui virar uma coisa leviana num determinado momento, mesmo que no restante ele não seja, mas aqui eu tiro ele, coloco aqui e pronto. Então eu tenho um grande risco de esquecê-lo. Aí Tomás diz, Deus pensa a si mesmo, e assim ele se reproduz, gera o Filho, o Verbo. Mas o que é que faz com que Deus esteja sempre consciente de si? É que Ele ama-se a si mesmo. Nesse amor a si mesmo, Ele traz de volta o seu pensamento sobre Ele mesmo. Ele diz, esse amor que Ele tem por si mesmo é o Espírito Santo. Então Ele se gera, repensando tudo quanto Ele é, o que Ele pensa sobre o que Ele é Ele de novo. Não é como o nosso pensamento, que é parcial, é Ele toda outra vez. E Ele está sempre consciente de quem é, Ele está sempre querendo porque Ele se ama. E na medida que Ele se ama, Ele retém essa duplicação. E esse amor é o Espírito Santo. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a explicação metafísica, da triunidade de Deus. Mas Deus preferiu uma explicação que historicamente ganhou mais força, que é Deus é uma substância, 3 pessoas, porque a explicação metafísica não estaria ao alcance de todos. Essa não, qualquer um pode entender o que é dito, muito embora não possa compreender o mistério. Então o nosso Deus é um só, o nosso Deus é um Deus que antecipa o futuro, que prenuncia o futuro com exatidão, e nós estamos aqui no lugar que vai ser o desfecho de grandes acontecimentos proféticos em relação aos quais Deus mostrou-se por antevê-los soberano, e a palavra final não vai ser do diabo, não vai ser do anticristo, não vai ser das nações, a palavra final vai ser de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos orar nesse momento. Eu queria fazer diferente hoje, pode ser que alguém tenha um pedido de oração. Você quer pedir por alguma... Você está enfermo, quer pedir por algum familiar e tal, pode nos comunicar aqui o que você gostaria que a gente orasse, se alguém quiser pedir, que a gente incorpora a essa oração. Se tiver algum pedido de oração, fiquem à vontade aí para poder transmitir. Senão a gente ora aqui no geral mesmo, mas temos prazer de orar uns pelos outros. Eu queria pedir pelos nossos guias, Pronto, vamos orar aí pelo Domênico, pela Leila, graças a Deus, vamos orar por eles. Agradecer por eles, agradecer, assim, particularmente pelo Domênico, um amigo que eu passei a conhecer, e vocês veem aqui o Domênico como ele nos acompanha em tudo, está estando presente nas nossas reuniões, é ele quem consegue esse lugar aqui, ele vai atrás e tal, eu já encontro tudo pronto, porque ele tem todo o interesse aí de nos servir, e isso deve ser da nossa parte uma razão para sermos gratos a ele e a Deus pela vida dele. Eu peço aos irmãos também que orem por mim, por causa desse joelho, que eu não tenho certeza do que é. Só vou ter essa certeza quando eu chegar em casa, fazer maiores exames
para que não seja nada de mais grave, né? Claro. Pronto, então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque, Senhor, a cada dia nos convencemos pela Tua Palavra e pelos acontecimentos que lhe dão testemunho, ó meu Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor no final fará as coisas concorrerem para o bem dos que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Nesse momento nós queremos te agradecer pela vida do Domênico, pela vida, Senhor, da Leila. Ó meu Deus, te agradecer por termos conhecidos tanto a um como a outro, e te pedimos, Senhor, que tu sejas com a vida deles, que o Senhor possa guiá-los em sua própria direção, abençoá-los com o conhecimento poderoso da Tua Palavra, manifestar-lhes dia a dia, abençoe a obra de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-los em sua vida profissional, em sua vida familiar, Senhor, que o Senhor possa lhes dar saúde, meu Pai, que o Senhor possa estar com eles sempre. Nós também queremos te pedir nesse momento pela vida do Sandro, rogar, Senhor, que o Senhor traga a ele cura, muito mais do que o diagnóstico, meu Deus, que o Senhor possa antecipar, Senhor, a ele o bem-estar, a regularização física, ó meu Deus, do seu corpo, para que ele possa, meu Deus, sem incômodos, como o da dor, meu Deus, fazer suas atividades, fazer, meu Deus, aquilo que ele tem no seu coração. Que o Senhor possa, meu Pai, orientar tudo para que ele possa, meu Deus, ter a correção desse problema, meu Deus, e livrar-se dessas situações que o possam estar incomodando fisicamente. Nós pedimos isso e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.